E aí, vidinhas e vidões, bem-vindos a Uma Vida Voando. E eu tô aonde? Tô no escritório do meu advogado, Dr. Fernando Federico. E vamos agora começar uma série de entrevistas falando a respeito da tão questionada aposentadoria especial. Vamos nessa? Se liga nesse bate-papo que eu tenho certeza que vocês vão amar. Ei, estou aonde hoje? Aqui com meu querido Dr. Fernando Federico. Porque aquilo, né, gente? Uma hora e tanta gente me pergunta, né? André, e aí, vai parar de voar? Não vai parar de voar? Vai fazer o quê? Como é que fica? E eu vim procurar o Dr. Fernando para esclarecer algumas dúvidas que eu tenho. E que é a dúvida de muita gente a respeito da nossa tão falada aposentadoria de tripulante, né? A nossa aposentadoria especial. Ai, coração acelera, mas chega um momento que a gente tem que dar continuidade de alguma forma, né? Lógico. Doutor Fernando, um querido, gente, maravilhoso. A gente vai bater um papo aqui legal, né? Vamos esclarecer as dúvidas. Como é que fica a aposentadoria especial para a gente que é aeronáutica? Vamos lá, André. Vamos conversar um pouquinho. Aham. Olá, pessoal, tudo bem? Para quem me conhece, já tem aí um tempo, tem um pessoal que a gente atende, né? E Não tem tanto, gente, né? e tem gente, tem, né? Ele como sempre modesto. vai. Vamos falar. Olha, a gente já tem aí uns 10 anos trabalhando com vocês, né? Os aeronautas, desde 2009, que o pessoal Você já foi tá- dos primeiros advogados, né, a É. trabalhar aqui em São Paulo com a aposentadoria especial de Posso tripulante, dizer né? que foi se não foi o primeiro. É verdade. Né? Porque nós montamos aqui em São Paulo a tese, a documentação que precisava para a gente batalhar para isso, né? Sim. Gente, é o que eu falo, desculpa. É uma vida voando e uma vida advogando, né, É, gente? há 23 anos advogando em direito previdenciário, né? A gente tá quase ali. Se botar o 3 na frente do 2, sou eu voando e ele advogando. É verdade, é verdade. E aí 10 anos com a aeronauta. Especializado bastante aí na coisa. aeronauta, desde 2009, Nossa. pegando o pessoal, o ex-Varig, depois foi passando o pessoal da VASP, o pessoal da Transbrasil, que aí veio o Gol, TAM, Nossa, e tá gente. todo mundo aí de gente, São né? Paulo, bastante. Graças a Deus, fico feliz. Estamos trabalhando há um tempo com vocês aí. Aham. Mas vamos bater esse papo que é legal, porque a gente só consegue às vezes falar isso daí em consulta para uma pessoa. E aí quando vai passando essas informações, Às vezes né, André? distorce um pouquinho, né? É normal. E assim, cada caso é um caso, né, gente? A gente vai falar aqui a respeito também, não só do tripulante, mas aquela situação também do colega que trabalha no aeroporto, né, ligado a aeroportos e tudo mais, depois ele passa, né, para o voo. Isso, E também como é que normal. fica a aposentadoria da pessoa. E também para aqueles colegas, né, que ou começam a profissão fora do Brasil, ou começam aqui, acabam voando lá, como é que a gente vai agregar bastante isso, né, caso, na o nossa... pessoal que foi voar para fora do país, Sim, ou veio de fora do país para voar aqui, é sim. normal. Então tá, vamos começar então. Vamos. Vamos lá. Hoje eu quero dar entrada na minha aposentadoria especial. Eu já tenho uma história enorme, né? Então como é que começa esse cálculo e quem tem o direito a essa aposentadoria? Tá, então vamos lá, André. Vamos conversar um pouquinho sobre isso para a gente poder entender por que o pessoal vem buscar aqui a gente para fazer essa consultoria Sim, ou sim. até a própria ação propriamente dita, né? O INSS, quando você chega com a sua documentação, ele vai avaliar o aeronauta como especial até uma data específica, Sim. que é 28 de abril de 1995, data da Lei 9.032, que foi uma lei que ela retirou do rol de aposentadorias especiais a classificação profissional, tá? Então é importante a gente ter em mente que a partir de 95, essa lei determinou que a gente tem que provar a efetiva exposição aos agentes nocivos. É isso que mudou tudo. Mudou Não tudo só mesmo. para o aeronauta, tá? Sim. Várias outras profissões, Sim. médico, dentista. Não, e lembrando também, né, desculpa, doutor Fernando, que a gente também está agora nesse trâmite de efetivar várias normas, né, várias Sim, leis. um momento importante. É muito importante que o país está vivendo a respeito de previdência, né, Sim. na verdade. E, aliás, gente, a gente sempre vai manter aqui no canal vocês mega atualizados com relação depois toda essa reforma previdenciária.
previdenciária, Importante, né? Que é muito importante. As alterações vão ser muitas. Sim, ou se vai, né? Bom, então tá. Aí prova o INSS, que nem você estava falando. Tá. E aí, a partir de 28/4/95 é que nos interessa. Porque a gente tem que provar, André, que o aeronauta ele está sujeito às atividades nocivas que dão direito, estão elencadas. Se continua, né? Se continua. Nada e mudou, continua. né? Então, exatamente. Porque até 95, gente. Exatamente, porque 95 parou de ser especial, né? Deixou de ser insalubre, deixou de ser periculoso, deixou de ser penoso. Não, continua a mesma coisa. Sim, sim. Né? Só que agora a gente tem que provar. E a partir de 2009, que iniciou-se as ações, primeiro lá no Sul, depois migrou para São Paulo. As primeiras ações foram no Sul, que também nós entramos, mas assim, o que acontece? Com essas ações, o nosso interesse é provar para o judiciário, numa ação contra o INSS, é lógico que ele vai negar esse benefício. A gente vai pleitear o benefício da aposentadoria especial, ele vai negar. É normal ver essa recusa, né? Sim, porque ele vai contar até 28 de abril de 95, não tem os 25 anos de voo, ele vai negar. De voo mesmo, de né? Voo efetivo. É aquela coisa, né? Efetivo, tipo, entrei na empresa aérea. Gente, a parte de curso tem toda uma... que a gente também vai falar, essa parte não entra. Realmente, a partir do momento que você começa a voar, que vai contar isso daí, né? Exatamente, porque a parte que você é aluno comissário, que você não voa, ficou em sala de simulador, tal, isso não entra, tá? Mas o tempo efetivo de voo. Então, o INSS vai negar esse pedido de aposentadoria especial. Quando ele negar, aí a gente vai recorrer ao judiciário, que é a ação que a gente chama tese do aeronauta, né? É verdade. E a gente vai pleitear esta ação no judiciário, só que a gente tem que provar essa exposição ao agente nocivo. Então, aí vem a parte mais difícil, André. Porque assim, o que o juiz acaba seguindo um pouco a linha do INSS, alguns juízes, Sim. E eles verificam um documento que é obrigatório na parte administrativa do INSS, que é o PPP. É o PPP. Perfil Profissiográfico Previdenciário. Só que o PPP, como todos vocês sabem, quem está interessado já pediu, sabe que é um problema, porque ele não elenca nenhum agente nocivo. É verdade. Não vem ruído, não vem a variação atmosférica, né? Então, o que acontece? Quando o judiciário verifica só isso, ele não vai dar. Porque onde é que mostra que tem algum agente? Sim, não tem nenhuma. A variação de pressão atmosférica, que é um dos pontos que mais faz, a gente vai conversar num outro vídeo. Sim. O que vem, os agentes nocivos, né? que vem sendo aceito pelo judiciário. Mas o que acontece? Quando você pega só o PPP, ele não vai servir. Sim. Então nós tivemos que montar, durante esses 10 anos, André, nós tivemos que montar uma gama de documentação para provar isso. E o que são essas documentações? Que a gente chama de prova emprestada. A gente vai para o judiciário falando assim para o juiz, olha, eu não tenho provas do próprio autor, mas eu tenho prova da categoria dele, de colegas dele que exercem a mesma função. Sim. Então essas provas são laudos trabalhistas, de pedidos de ações trabalhistas, que é comum, para pedir insalubridade, periculosidade, é comum isso nas ações trabalhistas. Laudos de sindicatos, né? Doutrinas, ou seja, livros, artigos, tanto nacionais quanto estrangeiros. Então tudo isso a gente usou nesta ação, André, para poder provar. Abrir um caminho, né? Exatamente. E tornar mais fácil, mais rápido, né? Exatamente. Porque às vezes tem processos que duram 4, 5 anos. O problema às vezes, de tempo, né? é um detalhe à parte. Mas é uma particularidade que a gente vai falar sobre isso. Mas o importante é a gente saber que tem o direito, gente. E o pessoal que já entrou com a aposentadoria e já ganhou a sua aposentadoria, graças a Deus, a gente está abrindo um caminho para o pessoal que está vindo aí, as novas gerações, que muita gente me pergunta, né? Poxa, André, eu estou voando agora, eu não vou me aposentar nunca, não vou ter direito nunca.
Então, tudo isso a gente vai buscar lá atrás, né? Todos aqueles processos que já estão lá, mostrando que a gente tem o direito Ajuda e que a muito. profissão continua a mesma. Então, tem os anexos que dão para ser feitos, os agentes são os mesmos, né? Sim, são os mesmos. Nós vamos falar aí, provavelmente, né, André, nos próximos vídeos, tal, sobre a reforma da Previdência. Vamos, lógico. Né? Assim que tiver tudo sacramentado, a gente já vai não atualizar. Vou entrar nesse detalhe agora, pessoal, porque é muita coisa também. Vai ficar complicado e vocês não vão aguentar assistir esse vídeo. É verdade, é verdade. Então, vamos lá. Digamos assim. Então, eu tenho 25 anos voados, eu tenho direito a entrar com o meu processo da especial. Isso. Agora, digamos, eu trabalhei no aeroporto antes. É uma profissão ligada a aeroportos. Esse tempo que eu tive antes ou depois, ele entra para me ajudar com essa aposentadoria especial? É assim, né? A gente tem que destacar isso. O aeroviário, aquele que trabalha em aeroporto... Que a gente também vai falar a respeito, tá? Da aposentadoria dos nossos colegas aeroviários também. O aeroviário, ele não tem a mesma exposição. A exposição dos agentes agressivos dele é diferente. Tá? Então, computa diferente. Não, o cômputo é igual, só que nós temos detalhes diferentes. Tá? Uhum. Ele serve, sim. Até 28 de abril de 95, o aeroviário era considerado especial igual ao aeronauta. Olha. Sem diferença nenhuma. Então, quem trabalhou em aeroporto antes de 28 de abril de 95... entra na especial como desde a minha. que trabalhou em pista. De pista. De pista. Tá, certo. Tá? Temos esse detalhe. Ou em hangar, com ruído. Sim, então com agente... algum agente nocivo específico do PPP. Ou, se não tiver o agente nocivo especificado no PPP, que seja somente, que esteja especificado que foi em pista. Pista, tá certo. Então, esse é o detalhe que a gente tem que ter. Então, ele computa assim como especial, se foi antes de 95. Tá certo. Se for depois de 95, aí são características que a gente tem que analisar no documento o aeronauta ou o aeroviário vai me trazer. Tá certo, então. Tá. Então, assim, existe sempre essa possibilidade de outras profissões também, que a gente, digamos assim, trabalhei como professora. Quais profissões hoje você poderia falar assim, esse tempo não computa um por um, digamos assim, mas esse você pode colocar para pleitear e somar ao tempo de voo para adquirir uma aposentadoria especial. Tá, nós temos que diferenciar uma coisa. Nós estamos falando agora, nesse momento, só de aposentadoria especial. Tá? Eu não estou entrando num outro ponto que chama de conversão do tempo de serviço especial em comum. Que aí é aquele acréscimo de 20% para mulher, 40% para homem. Tá. Isso a gente conversa depois com mais calma. Vamos focar só na especial, aí fica mais fácil a gente explicar. Tá certo. Então é assim, tem profissões sim que a gente pode... Porque não é a aposentadoria do aeronauta que a gente pleiteia. É uma aposentadoria especial como um todo. Sim, pode mesclar, sem problema. Então, desde que o aeronauta, durante um período, ele trabalhou, por exemplo, num ambiente exposto a agente químico. Eu já tive até aqui no escritório, que ele era técnico em química durante um tempo. E o PPP que ele pegou dessa empresa de tinta, se eu não me engano, ele trouxe aqui e tinha exposição a benzeno, tolueno, alguns agentes químicos que enquadram como especial. Então ele trabalhou durante 5 anos nisso e 20 anos na aviação. Então, eu pude somar os 20 anos da aviação com os 5 anos que ele trabalhou como técnico em química. E ele alcançou os 25 anos para a gente poder pleitear judicialmente também a aposentadoria especial. Então é assim, né, gente? O que acontece? A gente, lógico, está falando e vai focar mesmo no nosso de aeronauta. Mas, às vezes, sempre lembrar, né, doutor Fernando, a importância de você consultar um advogado e saber de verdade, porque a gente tem muito aquilo que a gente chama na aviação, que é a AFA, né? Um vai falando pro outro, vai falando pro outro, e a gente às vezes não sabe, não é comum? E a gente não sabe de onde veio aquela fonte. Será que aquela pessoa está passando uma informação correta? Então, o que é bacana? Independente da sua carteira de trabalho, independente da profissão que você tenha, qualquer coisa assim, consultar sempre um advogado e ver onde é que você entra, né? Qual é o nicho da aposentadoria do previdenciário que você vai conseguir entrar, independente de voar ou não. É o conselho, né, que eu sempre falo para todo mundo. Lógico. Qualquer coisa, porque de achismo, né? Não toma atitude por ter ouvido com o colega. Tudo pode estar até certo, não vou dizer que não. Não, mas lógico. assim, eu tenho muitos clientes que falam assim, eu não procurei antes porque um colega meu falou que não adiantava.
É. né? Então, sempre procurar um sim, advogado sem é muito dúvida, importante. né? Um advogado específico da área, né? Uhum. Porque também não adianta, às vezes, pegar de outra área. A Não mesma adianta, coisa que eu falar de direito imobiliário. penal. Eu não faço, nunca fiz, então eu vou falar besteira. Vai ficar complicado. Eu vou falar besteira, entendeu? Então procure um advogado de direito previdenciário, preferencialmente com Sim. especialidade em aeronáutica, que já conhece as características do aeronáutico. Porque assim, né, o que acontece? É que nem o que nem você falou mesmo, né? Você tem o advogado penal, você tem o civil, tem o criminalista, tem área, de falência, cada um na sua área. Então, assim, procurar sempre um especialista. Porque que acontece? É que nem o médico. A gente não vai no especialista? Sim, lógico. O advogado é a mesma coisa. Ele estudou para aquilo, ele literalmente ele colocou a cara no livro, ele foi atrás para descobrir, né, onde porque é que ele vai saber os detalhes do que enquadra como especial, o que pode ser somado ao tempo de voo, porque o que procura muito a gente aqui, André, é assim, a grande dúvida que você tocou e foi importante, eu saí da empresa, fui dispensado, eu pedi demissão, não quis mais voar. Pois é, como é que fica? Então, aí assim, se ele não se recolocar na área, no mercado, fica aquele medo, né? vai ficar... eu vou pagar o carnezinho, ele vai contar como especial? Não vai. Então, tipo assim, né? Até legal isso, né? Por exemplo, você parou de voar ou foi dispensado, mas você pensa assim, se eu continuar contribuindo com o carnê, vou pagar autônomo, isso aí... Não é que não serve, veja bem, não, ele vai servir para um outro tipo de benefício. Sim, mas para especial de aeronáutica... especial, infelizmente, não. Aí ele tem ou se recolocar ou numa outra profissão também caracterizada como especial. Sim. Ou exposto a algum agente nocivo, né? Sim. Então, assim, ele tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Uhum. Não achar que pagando somente o carnê ele vai completar o tempo de para especial. Então, assim, por exemplo, hoje em dia, qualquer um que esteja voando, né, passada essa data, ele pode pegar e pleitear a sua aposentadoria especial. Sem dúvida. É lógico que ele vai precisar de um advogado. Lógico. Ele vai entrar com, o advogado vai entrar com a parte administrativa que a gente chama, ele vai pedir esse benefício no INSS. Com essa negativa do INSS, ele vai ter a comprovação do indeferimento, ele vai poder pleitear no judiciário. Com a gama de provas que eu falei no começo. Sim. Né? Pleitear os 25 anos de voo e a aposentadoria especial. Agora vamos lá, eu expliquei isso daí, mas não expliquei por que é especial. Né? Tem muita gente que não sabe, mas por que eu vou buscar especial? Né? E, qual é a vantagem disso? E é bacana aquela coisa assim, que foi falado, a aposentadoria especial não é porque a gente é tripulante, é especial no todo, né? Sim, também, né? Então o importante é a gente dizer assim, qual é a vantagem da aposentadoria especial? Ela não tem a incidência, Andréia, do fator previdenciário. Isso é a grande vantagem. Porque assim, hoje, na aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem, se você não alcançou os pontos, é uma coisa que eu vou conversar depois. Ei, gente, é tanta coisa de aposentadoria. Senão a gente vai ficar nesse vídeo aqui durante horas. A gente vai falar de aposentadoria. Então é assim, se ele não alcançou os pontos, ele vai ter a incidência do fator previdenciário, que é um cálculo criado em 1999, né, pelo então presidente Fernando Henrique, que é um fator redutor da aposentadoria, André. Então o que acontece? Ele vai reduzir, se uma mulher tiver 50 anos, com 30 anos de contribuição, é uma redução de quase 40%, às vezes até mais. Então o que acontece? Buscar a aposentadoria especial é você não ter essa redução. Que se a pessoa contribuiu de julho de 94 até a data da sua aposentadoria, sobre os seus salários de contribuição foi sobre o teto, ela vai receber na aposentadoria especial bem próximo ao teto. Não vai ser o teto, porque é uma perda quando é feito o cálculo, é uma perda na correção monetária desses salários. Tá? Mas o buscar a aposentadoria especial, isso é importante a gente frisar, é você ter uma aposentadoria no máximo que a Previdência pode pagar. Sim, que pode pagar. E por falar nisso, digamos assim, as pessoas que são aposentadas, né? No caso, eu tenho vários amigos tripulantes, né, que já são aposentados. Como é que fica essa conversão para aposentadoria especial? Tá, importante. É lógico que tem que ser analisado caso a caso, tá? Sim. E tem um prazo também, né? Sim, tem o prazo. Prazo de 10 anos. Decadencial, exatamente isso. Da data que recebeu o primeiro pagamento,
conta-se 10 anos para poder pleitear qualquer tipo de revisão. 10 anos e um dia? Acabou. Acabou. Entendeu? Então, assim, é lógico, tudo tem que ser avaliado processo por processo. Sim. Eu estou falando de uma maneira geral. Tem excludentes, mas aqui, se eu for entrar em cada caso, Nossa, a gente não vai parar de falar aqui. A gente vai ter pilhas e pilhas. Exatamente, temos que tomar cuidado com isso. E assim, eu estou falando de uma maneira geral, de uma regra geral. Sim. O ideal é não achar, eu fiz 10 anos no dia, eu não vou nem procurar. Não. Procure. Procure porque tem excludentes disso, tem algumas teses judiciais que podem afastar a decadência. Mas aí eu tenho que analisar caso a caso. Em tese, 10 anos após o recebimento do primeiro pagamento. Então tem que tomar cuidado com isso. Cuidado, né, gente? Muito cuidado. Tá? Então, por exemplo, sou aposentada e aposentei porque, é aquela coisa assim, chegou a época, chegou o período, aposentei. Mas eu quero transformar essa minha aposentadoria normal numa aposentadoria especial. Hoje em dia a gente não tem mais a desaposentação. Isso é importante frisar. Não tem a desaposentação. Não adianta, vem muito aqui comigo, viu, André? O pessoal vem e fala assim, mas eu continuei voando até hoje, eu me aposentei em 2012, mas continuei voando, né? É normal isso, né? E aí fala assim, olha, eu quero contar meu tempo depois, que eu estou sujeito a gente não, e outra, né? Seria correto. A gente continua pagando, a gente paga nossos impostos e paga tudo mais. Aí, digamos assim, sou aposentada e quero transformar numa especial. Tá, vamos lá. Eu tenho o importante. Na data em que se aposentou, acabou para o INSS a sua vida previdenciária. Você passou de segurado a beneficiário. Né? Você recebe um benefício da Previdência, esse benefício é irrenunciável e irretratável, ou seja, acabou. Depois que a tese da desaposentação foi julgada, prejudicada no STF. Então a gente tem que avaliar o seguinte, na data da sua aposentadoria, na data do início do benefício, verificar se tem 25 anos de especial. Eu não vou falar de voo, porque a gente tem aquela tese que a gente conversou. De especial. Pode ser de voo, melhor ainda. Melhor porque ainda, fica mais fácil de provar. Sim. Ou mesclado com outras funções, outras atividades especiais. Mas eu preciso 25 anos nesta data. Se eu tiver isso, eu consigo pleitear judicialmente a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. Gente, porque isso aí é um fato muito importante, porque às vezes, o que acontece? A gente tem uma aposentadoria e não presta atenção nessas datas que são importantes. Aí você pega e faz um cálculo, né? Comecei a valer, sei que para não, eu consigo. Mas tá, e aí, né? Você aposentou antes daquela data. Você não tinha os 25 até aquela data. Infelizmente acontece muito. Ou se acontece, gente. E aquilo, né? É sempre procurar alguém que vai te instruir e vai te ajudar. Porque eu acho assim, gente, lógico, as pessoas, às vezes a gente pensa assim, a velha história. Meu amigo contou, meu amigo falou. Exatamente. E aí quando vê, você dá um tiro nos teus 2 pés e depois você não sabe o que você faz. Mas graças a Deus... O amigo é diferente. A gente tem sempre que pensar isso. Eu tenho clientes que vieram juntos aqui, começaram a voar junto. Não, mas nós temos o mesmo tempo, mas não tinha. Tinha detalhes diferentes, tinha afastamento, tinha auxílio doença de porque também tem, né? Tem isso afastamento, também. que você, por exemplo, você tem anos voando, mas você ficou 1 ano fora, 6 meses fora. Isso é importante a gente Isso falar é muito também. importante também. Licença maternidade. Tá, pessoal? Você não perde aquele tempo que você está afastado pela licença maternidade. Só temos que tomar um cuidado. O auxílio doença. O afastamento por auxílio doença, pela legislação, se for um auxílio doença previdenciário, que a gente chama, André, que é o auxílio doença por doença de qualquer natureza, ele não entra como especial. Ou seja, ficou afastado 1 ano, este ano não entra no cômputo da aposentadoria especial. Então é 1 ano a menos. 1 ano a menos. Agora, o auxílio doença acidentário, que é aquele decorrente de um acidente de trabalho típico, ou uma doença do trabalho, tá? Uma lesão ocupacional, ele entra como especial. Agora, nós temos isso é a regra. Sim. Nós temos teses, inclusive tivemos uma decisão recente, em que coloca o auxílio doença previdenciário também
na aposentadoria especial. Mas aí são teses judiciais, tá? Sim, Tem que tomar cuidado não, com isso. sim, sim. A gente está falando aqui a respeito do que é o certo que se tem hoje. Isso, a regra. Mas sim, é o que eu falo, não vamos ficar só na regra. Tem o seu caso? Eu fiquei... Tem os apêndices, né? Isso, tem que trazer para ser analisado. Chegando aqui, eu vou analisar, eu vou verificar o caso de cada um. Ele senta a gente atrás daquele computador. Parece um dedinho nervoso lá. Você tá falando com ele, não, peraí que eu vou fazer o cálculo, muito atencioso, muito simpático. E eu fico assim, e aí, doutor? E aí, doutor? Não, calma, porque você já fez o cadastro do INSS? Toim. A maioria não tem, a maioria não tem. Aí acaba que ele faz. Mas a gente faz na hora, não tem problema, né? E assim, pessoal, se você não tem o PPP também, não tem problema, porque ele faz todo o cálculo aqui também, sim, né? Lógico. Já ajuda, já hoje em dia com essa tecnologia também, tudo facilitou bastante pra gente. Ficou bem mais fácil a gente fazer para nós, ficou muito mais fácil fazer até o cálculo. Então, se vir aqui e tiver o tempo, eu já consigo fazer o cálculo do valor da aposentadoria especial, do valor da aposentadoria por tempo de contribuição, se caso não tiver direito a especial, e do valor da aposentadoria por tempo de contribuição por pontos. Se caso eu estou quase convencendo ele a virar o administrador dos meus bens. Porque é tanto cálculo. Perigoso, que eu não administro nem bem nenhum meus. Bom, doutor Fernando Federico, faltou alguma coisa? Não, acho que nesse momento tem muito mais para ser falado. E, gente, vai ter tanta conversa. Mas eu acho que para não ficar, né, a gente não ficar... É também sinalizar que nada né? está perdido, né, Sim. gente? Que a data não tira a tua oportunidade e a chance de você se aposentar pela sua especial. Então, vamos parar com esse paradigma de que, eu não vou aposentar nunca mais, só tem direito quem começou a voar lá em 1900 em Guaraná com rolha, e não é nada disso, né? Todo mundo tem o direito. É lógico, é só a gente avaliar caso a caso. Caso a caso, sempre, gente. Não sempre. vai no achismo, sim. ou no que ouviu do colega. E não vamos dar uma causa perdida se a gente não sabe sequer como é que funciona. São várias possibilidades. São várias. Que a gente pode ir conversando essas possibilidades em próximos vídeos. Sim, são vários fatores, que é o que eu falei, a gente vai ficar horas aqui conversando. Pessoal, outra coisa muito importante. Deixa o seu comentário aqui embaixo que a gente vai responder todas as suas perguntas. Gente, eu sempre cercada de pessoas que me ajudam, que me dão uma assessoria maravilhosa. Deixo aqui a indicação do meu querido advogado, doutor Fernando Federico. Está aqui no estado de São Paulo, né? Está aqui pertinho da gente, no Tatuapé. Próximo do metrô, não tem aquela coisa, eu vou ter que pegar metrô, vou ter que pegar... Gente, fica fácil acesso, tanto aqui no escritório do Tatuapé, quanto em São Caetano. São Caetano. Né? São Caetano também é bem no centro, é do lado Mas da ele estação. tem uma coisa incrível. Qual é a consultoria que você dá? Consultoria da... Via Skype! Sim, bem lembrado, bem lembrado. Se não tiver tempo de vir... a gente conversar pessoalmente, às vezes pessoalmente a gente tem esse bate-papo mais gostoso. Sim, sim. Mas se não der, a gente entende, também a gente está um pouco afastado lá da parte dos aeroportos, tirando Guarulhos, que a gente está pertinho de Guarulhos. Está mais pertinho de Guarulhos, é verdade. Podemos fazer por Skype ou outro tipo de videoconferência, né? A gente marca um horário, faz essa consulta via Skype e facilita bastante. A tecnologia em prol dos advogados. Dos advogados, né, gente? Então, olha, vou deixar o contato do Dr. Fernando. Entre em contato com ele via telefone, vou deixar o e-mail aqui também. Vocês podem entrar em contato, tire a sua dúvida, porque é muito, muito, muito importante que a gente saiba direitinho o que a gente está fazendo e ser muito bem assessorado, né? É o que eu sempre falo, nada melhor que se você for procurar um advogado, veja se ele está credenciado na OAB, veja se é uma pessoa idônea, porque lamentavelmente tem pessoas que se aproveitam de um desespero, de uma necessidade. E isso na área de previdência acontece muito. Nossa, demais, demais. Vê se advogado, essa assessoria tem que ser por advogado, que tem uma responsabilidade de classe, tem conhecimento para isso, né? E não vai cair em arapuca, né? Ai, gente, porque olha, vou dizer para vocês, hein? Nem, às vezes a gente tem que estar com o olho no gato e o olho no peixe. É normal, né, André? Pessoal, muito obrigada, sejam muito bem-vindos a Uma Vida Voando. Doutor Fernando Federico, como eu já falei, vai assessorar você no que você precisar, vocês vão estar em ótimas mãos. Eu que agradeço. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, ó.
Não esquece o seu like, deixa o seu comentário. Se eu não souber, entre em contato com ele, vou respondendo aqui embaixo na página também. E aguarde, gente, vamos manter vocês sempre atualizados com relação à nossa tão querida, polêmica e falada aposentadoria. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até o tchau. próximo. Até mais.